Boa tarde. É alegria recebê-los aqui. Essa data, né, que a gente vem celebrando a afirmação de direitos da mulher, posicionamento da mulher, que se encerra hoje, né, com a comemoração aqui realizada pela nossa SMEC, né, uma semana que o Tribunal de Justiça capitaneou esse processo. Então, para nós é muito feliz estarmos todos reunidos. Infelizmente, os dados, né, que tratam sobre a violência contra a mulher, sobre a questão de paridade de gênero, ainda precisam ser comentados, precisamos continuar buscando a efetivação dos nossos direitos. Temos aqui 3 palestrantes que vão tratar sobre esse assunto com mais propriedade, mas hoje não é uma data que nós gostaríamos de trazer esses dados negativos, ao contrário. É um momento que nós gostaríamos de celebrar aqui muitas conquistas através da trajetória das nossas palestrantes. Então, para abrir o evento, eu gostaria de convidar o nosso desembargador, diretor da escola, Francisco Luciano Lima Rodrigues. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. A Escola da Magistratura, mais uma vez, realiza um evento para comemorar o Dia da Mulher. E neste evento de hoje, nós temos a inauguração, a abertura de uma exposição com quadros, com fotografias, né, das mulheres que ocupam o poder, tanto o poder institucional como o poder político. E vamos ter uma palestra sob o título de Mulher, Poder e Participação Política. E eu gostaria de convidar para ocupar os seus lugares a professora Roberta Laena. Roberta Laena é doutora, ela é analista judiciária do TRE, é autora do livro Fictícias Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero. Foi minha aluna, uma brilhante aluna. Gostaria de convidar a doutora Solange Menezes Holanda. Ela é uma magistrada, diretora do Fórum da Vilaca, e uma mulher especialíssima. E a doutora Graciane Carvalho Cordeiro, promotora de justiça, escritora e membro da Academia Cearense de Letras. E também gostaria de convidar a Mariana Dionísio, nossa servidora aqui da casa, professora da Universidade de Fortaleza, doutora, que vai, por favor, Mariana, que vai aqui participar desta conversa com essas 3 mulheres interessantes. Eu queria falar sobre o Dia da Mulher, e eu queria falar a partir da exposição que o uso da fotografia, numa parceria com a SBEC, instalou, que são mulheres na política, mulheres do poder. E eu queria falar sobre a mulher a partir de algumas fotos que estão aqui expostas na galeria da escola. E eu começaria, são fotos de várias mulheres conhecidas, e também fotos de mulheres que a gente não sabe quem são, não sabe os nomes, mas sabe a importância, porque participaram de momentos políticos. Pode sentar, por favor. Momentos políticos importantes do Brasil. No Brasil, recentemente, especialmente durante o regime militar e a luta pela liberdade. Mas eu queria destacar, dentre as fotografias que estão expostas, eu queria destacar a fotografia em que tem a senhora Violeta Arraes Gervasot, com o irmão dela, Miguel Arraes. A professora Violeta, ela casou com um francês, ela morou muito tempo em Paris, ela ajudava os exilados brasileiros pelo regime militar. Depois a professora Violeta veio para o Brasil, voltou para o Brasil, voltou para o Ceará, foi secretária de Cultura do governo Tasso Gereissati, em que foi dado todo o impulso para valorizar ainda mais a cultura, e especialmente, que é o ponto que mais, para mim, pessoalmente, é o ponto mais importante, ela criou a Universidade do Cariri. Então ela é uma mulher muito importante nessa luta.
Também queria fazer uma referência a uma fotografia que me chamou muita atenção. É uma fotografia de uma mãe de Oxum, chamada Maria Bibiane. Eu até fui com a Solange ver essa foto, e é uma foto, não é uma foto, eu disse assim, ó, é uma foto de uma rainha. Depois eu consertei, disse, não, é uma foto de uma mulher empoderada. Porque a rainha é aquela coisa muito, parece que é só um adereço, certo? Mas ali era a foto de uma mulher muito empoderada. Também tem uma foto de uma mulher que no momento está desempenhando um papel importantíssimo na política, que é a ministra dos povos originários, né? A Sônia Guajajara. Também tem uma fotografia que me emocionou muito, que é da Luísa Arundina, né? Uma mulher que aos 90 anos continua sendo fiel às suas ideias e continua colaborando para que esse país seja mais livre. E, por último, eu guardei aqui a figura, a fotografia, que é a primeira do lado esquerdo de quem entra, que é a fotografia que, aí eu vou dar os créditos aqui, né? O nosso Cavalcante fez o contato com o fotógrafo cedeu para a Escola da Magistratura a foto. É uma foto muito recente, em que aparece a ex-governadora Isolda Sela, né? E a diferença da participação política da mulher, em que você vê vários sapatos pretos e masculinos e apenas um par de sapato de uma mulher. Então essa foto é extremamente importante. Esse momento a respeito do Dia da Mulher, ele tem que ser muito mais do que essa. Primeiro, não pode ser um dia, e segundo, não pode ser apenas um momento festivo para computar no calendário. Ele é um momento em que nós todos, como sociedade, temos que lutar pela igualdade. Então, o que nos objetiva, como cidadão, certo? Como ser político, como magistrado, é lutar pela igualdade. A igualdade de gênero, a igualdade de oportunidade, a igualdade de lugar. A gente tem que chegar no momento em que eu tenha pessoas, eu não tenha mulheres ou homens, eu tenha pessoas que são valorizadas pelo fato de serem pessoas, certo? E não porque é uma mulher, certo? Ou porque é um homem. E eu me recordo, não vou me alongar muito, viu, meninas, eu já passo para vocês. Eu me recordo muito de uma entrevista da Rosa da Fonseca, que eu vou confessar que eu senti falta da foto da Maria Luísa e da Rosa da Fonseca, certo? Na galeria. Mas ela foi perguntada sobre uma questão sobre o Dia da Mulher, ou era, não me lembro bem o que era, ou era uma mulher que havia sido nomeada por um cargo, por uma função, e todo mundo muito festivo, e perguntaram a ela qual era a importância. Ela disse, depende. Depende. Se for apenas para constar que é uma mulher, não tem muita importância. Mas, ou seja, se ela for repetir o padrão, não importa, né? Mas se ela for ocupar aquele espaço como mulher e para alargar, né, e para igualar as pessoas, ela se torna importante, né? Então eu queria encerrar aqui minhas palavras. Eu vou parafrasear a Simone de Beauvoir. Eu mudei aqui os verbos para poder facilitar. E eu queria dizer o seguinte, que nada as defina, nada as sujeite, que a liberdade seja a sua própria substância, já que viver é ser livre. Então, passo a palavra às professoras e aos membros dessa mesa aí, né, dessas cadeiras, no caso, né, e eu vou me sentar aqui para ouvi-las. Muito obrigado. Bom, muito obrigada à presença de todos e de todas. Espero que hoje eu consiga ser ouvida dos últimos joias. Eu quero sempre agradecer a presença da doutora Graciane, da querida Roberta, da doutora Solange. São 3 personalidades que foram selecionadas, que a gente pediu imensamente por esse tempo que elas têm, para que elas pudessem dividir conosco essa tarde, para trabalhar com um tema que é tão importante, que é tão caro. Não apenas o seu mês da mulher, mas por um elemento essencial. A fala feminista, o feminino em si, ele é um ponto que normalmente ele gera um certo incômodo.
né? O viver com o feminino, conviver com o feminino, é algo que historicamente, em todo o mundo, tem sido um ponto de reflexão, porque o feminino tem sido um ponto de incômodo muito forte. Porque o feminino, ele, em regra, ele é trabalhado sob o ponto de vista do homem. O homem acaba definindo legalmente quais são os papéis da mulher, o homem define os limites do corpo, o homem define os limites e os espaços de poder, o homem define, muitas vezes, quais são os papéis e as funções sociais e, sobretudo, o homem acaba definindo quais são os espaços de fala. E é importante que haja esse resgate. A misoginia talvez seja o preconceito mais antigo que se constata na humanidade. Se a gente for olhar no campo das artes, desde Vênus até o conceito de Freud sobre o corpo feminino, desde então é tudo uma fala masculina. Nos espaços de decisão, desde sempre, desde as primeiras legislaturas até hoje, a maioria dos espaços é feito por decisões masculinas. E o poder judiciário, que talvez seja a estrutura de poder mais moderna em termos de recepção de mulheres em cargos de gestão, ainda precisa e tem muito a aprender. E foi por essa razão que a gente trouxe esse tema hoje. Por isso esse tema é tão oportuno. E aí é importante que a gente comece a esclarecer hoje, e eu já agradeço a presença. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês. Não sei se a gente pode definir essa ordem, acho que vou colocar por essa ordem aqui de espaços. Quais foram os principais desafios que vocês vivenciaram desde o ingresso na carreira até o desenvolvimento? Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Essas mulheres maravilhosas que hoje estão aqui numa sexta-feira para ouvir a gente. E também, especialmente, aos homens que aqui se encontram para ouvir nós, mulheres, sobre a nossa trajetória, sobre as nossas trajetórias, sobre as nossas vidas. É um prazer estar aqui na SNEC, principalmente acompanhada de Roberta Laena, colega de mestrado, de longa data, e da minha querida amiga Solange, que eu tenho uma certa reserva em relação a ela, porque ela sempre me obrigou a usar balinhas de canela quando eu ia na sala dela, mas eu vou perdoar porque eu tenho que ser superior a isso. Mas Solange, eu te amo. Beijo. Bia, obrigada pelo convite. E é um prazer, gente, estar aqui nesse momento para a gente falar um pouco da nossa vida, porque a nossa vida, na verdade, ela é muito parecida. A nossa trajetória de nós aqui, que somos da carreira jurídica, promotores de justiça, delegadas de polícia, juízes de direito, defensoras, porque é muito semelhante. A gente geralmente começou muito jovem, passando um concurso, indo para uma comarca do interior, longe da família, muitas vezes sem nunca ter ido no interior, sem ter tido uma experiência de morar longe de casa, longe da família. Muitas vezes ter que deixar esposo e filhos em casa, em Fortaleza, para a gente poder ir trabalhar nas comarcas distantes. Eu trabalhei em Jaguaretão, foi minha primeira comarca, foi uma experiência maravilhosa, mas era muito longe, na época eu era recém-casada, não tinha filho ainda, mas meu esposo ficava aqui. E é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil, gera muita insegurança, gera muito temor, são desafios completamente diferentes com os quais a gente não é acostumado, porque até então, muito jovem, a gente só estava acostumada com o direito pelos livros, quando a vida prática ela é completamente diferente. E a vida prática ela exige mais do que o conhecimento jurídico, ela exige muito bom senso. E muitas vezes a gente não tem a maturidade suficiente para ter esse bom senso e aplicá-lo diante de um caso concreto. Principalmente a gente que está no interior, que é procurado, que é psicólogo, que é um pouco de médico, que é um pouco de assistente social, que é um pouco de tudo. Porque quando procuram a gente no fórum, ou o promotor, ou o juiz, ou o defensor, é justamente para resolver o problema, que para eles é o problema mais sério do mundo, que muitas vezes nos conhece todo. Mas às vezes uma palavrinha de conforto é suficiente para resolver aquele problema, muitas vezes que vem persistindo na vida daquela pessoa por anos e anos. Então, nossas trajetórias são muito semelhantes, de dificuldade de morar no interior, de morar longe da família, de morar longe de filho. Quantas de nós fomos para o interior deixando filhos em casa, aqui em Fortaleza, muitas vezes o filho adoentado, muitas vezes o filho com a mãe, ou com o babá, ou com o esposo, para a gente poder ir para o interior, cumprir com a nossa missão, cumprir com a nossa obrigação, enfrentando dificuldades de estradas, perigos nas estradas. Quem morou no Cariri sabe muito bem disso, né, Aninha? A gente principalmente vivenciou na época do Cariri, naquela época que tinham muitas mortes, e ainda hoje tem, né?
mas que naquela época houve muitos feminicídios, que antes não tinha essa denominação, mas que houve muitas mortes bárbaras de mulheres lá, e a gente ficava com aquele receio, né? Ia de ônibus, quantos assaltos a ônibus aconteciam, em que promotores eram agredidos, juízes eram agredidos, a gente tinha que exponer nossa carteira funcional. Então foram momentos muito difíceis, mas esses momentos como hoje servem para a gente olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. A gente ainda tem muito a conquistar, tem muito a aprender, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que valeu a pena. Eu venci, eu consegui, eu não desisti, apesar de tudo. Quantas de nós choramos sozinha no interior, numa casa sozinha, sem a menor condição, sem qualquer conforto, com as nossas dificuldades, os problemas que nós enfrentávamos também no dia a dia, até muitas vezes com colegas, muitas vezes com os comarcandos. Então, todas nós passamos por isso. As nossas realidades, as nossas trajetórias são muito semelhantes. Me lembra muito aquela música do Cidade Negra, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero primeiramente agradecer o convite do Luciano, meu professor. E uma alegria enorme estar aqui recebendo esse convite. A Beatriz, que não está aqui agora, mas grande amiga de coração, para essa mesa, essas cadeiras e esse momento de bate-papo com pessoas tão queridas como a Greciane, como a doutora Solange, Mariana. Então, assim, todos vocês, alguns, Ana Paula, professora Ana Paula, e Flávia, querida, eu tenho alguns problemas aqui na visão, eu não enxergo todo mundo, mas vi a doutora Débora, algumas pessoas do curso do módulo de eleitoral da UTRE aqui, alguns magistrados e magistradas que eu já conheci, então é um prazer enorme. Quero parabenizar a SMEC pela escolha do tema, é um tema necessário ainda, infelizmente, não deveria ser, mas ainda é. E dizer que é um momento de celebração, mas é um momento de reflexão também, para que a gente possa conversar e discutir o que a gente precisa de alguma forma agir, né? Como agir, o que fazer para que as coisas possam ir melhorando. Então, parabéns pela escolha do tema. É muito necessário, e eu já ouvi uma vez que esses temas são batidos, né? E eu acho que eles não são. A violência contra a mulher está aí, o assédio está aí, agora com essa rede de pessoas que não tem mais nem vergonha de colocar nas redes sociais o ódio às mulheres, como a gente viu quem assistiu ao Fantástico no domingo passado. E então é necessário sim, cada vez mais relevante sim, isso interfere na falta de participação, porque quem quer participar se sofre violência, muita violência, inclusive política. Então tem momentos necessários, parabéns. E voltando para a pergunta da Mariana, as dificuldades são muitas, né, foram muitas. Na carreira acadêmica, professor Luciano me deu o primeiro livro. Eu lembro que eu passei no mestrado e fui ministrar a disciplina de Direito Municipal, e ele, como meu professor, me presenteou com o primeiro livro de Municipal e Urbanístico para a disciplina que eu ministrei na Unifor, tenho até hoje autografado. E tinha dificuldade de acesso, de destaque, de reconhecimento, e todo o machismo, o sexismo e a misoginia próprios da academia jurídica, que, como todos os espaços e ambientes, né, é marcado por isso. A professora Ana Paula, que há muitos anos da academia, sabe o tanto de preconceito que as mulheres sofrem. Temos muitas mulheres na academia pesquisando, realizando muitas pesquisas de relevância, mas temos, né, essa marca do sexismo muito forte. Então, esse foi um dos maiores obstáculos que eu sofri. E no trabalho também, eu sou servidora da Justiça Eleitoral, já fui vítima de assédio moral e sexual, já sofri preconceito. Atualmente em cargo de gestão, em reuniões a gente sofre as interrupções. Às vezes a gente está aqui na reunião do Comitê Estratégico do TRE e eu falo, e logo em seguida o colega fala a mesma coisa que eu falei, e eu disse muito, né? Dá vontade de dizer assim, eu acabei de dizer isso. E a gente sabe que essas práticas acontecem e, né, o importante é que a gente fique atento, fique alerta, para que a gente possa falar, dizer, coleguinha, não precisa repetir o que eu acabei de dizer, né, porque a minha fala, ela tem essa autoridade, não precisa ser repetida. Enfim, então nós temos muitos desafios culturais, muitos desafios, né, que estão aí arraigados, frutos de um machismo, de um sexismo arraigados há muitos e muitos anos. E eu acho que estar alerta
estar aqui debatendo nesse espaço, em outros espaços, é importante para que a gente possa identificar, falar, dizer e tentar de alguma forma mudar a cultura. É possível, sim, a gente vem vendo muitos avanços, né? Eu conheço colegas que fazem um esforço enorme, né? Meu marido faz um esforço enorme também, todos os dias, e às vezes eu até digo, olha, e muito bem, né? Ele vai fazer, e você vai reconhecendo e os homens vão mudando, não é impossível, é difícil, nós somos machistas, nós mulheres. Nós dessa geração, todo mundo foi criado nesse sistema, a gente aprendeu isso, é muito difícil. Às vezes eu me pego fazendo, eu falo, opa, né? Às vezes você vê um carro fazendo uma marmota, e quem é que não já pensou assim, opa, é uma mulher dirigindo? Tem isso, é um reflexo, e a gente tem que desaprender, E o importante é estar atento e forte, olhando para isso para não repetir. E esses momentos são para isso. Então, assim, são muitos desafios, mas eu sou sempre do otimismo, na esperança e acreditando que a gente consegue. No esforço, é difícil, né? A gente desliza todos os dias, todos nós, deslizamos todos os dias. Mas é possível, eu acho que ficar alerta é o principal movimento que a gente tem que fazer. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com essas mulheres amigas, mulheres maravilhosas, Mariana também. Muito obrigada, Beatriz, desembargador Luciano, meu amigo Cavalcante, por esse convite. E eu assim, a que você falou, Roberta, da importância desse encontro, muita gente realmente diz, mas esse tema é tão batido, a gente vai falar de novo sobre isso, né? Mas eu acho que a gente tem que falar e falar muitas vezes, não só no mês de março. A gente tem que fazer muitas rodas de conversa, como é que a gente teve ontem, lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, fazer muitos encontros desses ao longo do ano, para que a gente possa se assenhorar das nossas reais necessidades, daquilo que cada uma de nós precisa, enquanto mulher trabalhadora, enquanto mulher mãe, mulher que ocupa posição de poder ou não ocupa, ou porque não ocupa, para que a gente discuta, para que a gente construa e participe da construção de políticas novas, de políticas públicas que nos incluam, né? A gente está realmente muito à margem, ainda estamos à margem, mesmo sendo a maioria da população brasileira, mas a gente ainda é posto de lado. Eu estou no lugar de fala aqui da Roberta, ela que pode falar sobre a participação política das mulheres, né? Mas a gente se incomoda de ver o quanto a nossa participação ainda é pequena, ainda é insignificante, o quanto nós somos silenciadas, né? O quanto nós somos interrompidas, o quanto o teto de vidro cai na nossa cabeça e a gente não consegue alcançar posições, mesmo estando na mesma condição, tendo a mesma competência, a mesma qualificação que o homem, a gente ainda vem sendo subestimada, né? Sobre a pergunta, Mariana, sobre o que eu vivenciei ao longo desses dias, o que eu posso lhe dizer é que eu sou uma pessoa do interior, tenho uma origem muito humilde, mas eu tenho certeza que o que nós vivemos, como a Graciane disse, a gente viveu quase que a mesma coisa. E a gente viveu quase que a mesma coisa porque somos mulheres brancas, no máximo pardas, nós somos mulheres que tivemos boas escolas, fomos aprovadas em concurso público. Qualquer dificuldade que a gente tenha passado está muito longe do que a grande maioria da população feminina brasileira, negra, né, LGBTQIA+, passa. Então, essa dificuldade de ficar longe dos filhos realmente é comum, mas a gente sabia que o nosso filho estava numa casa abrigado, com o pai ou com uma babá ou com a nossa mãe, né? A gente sabia que o nosso filho não ia sofrer preconceito na escola por conta da cor da pele. Então, eu, honestamente, assim, do fundo do coração, eu não acho que a minha vida, ao longo desses 25 anos, eu tenho 28 de tribunal, eu não acho que tenha sido tão difícil. Eu encontrei pessoas muito generosas. Hoje, por falar em livro, né, eu vou contar essa história também.
Eu encontrei pessoas muito maravilhosas ao longo da minha vida. E quando eu comecei a trabalhar no tribunal, eu era diretora de secretaria da minha amiga linda, Liana Cristina Esmeralda. E eu estava estudando para o concurso da magistratura. E um homem, né, se interessou pelo meu esforço, viu o meu esforço e chegou na minha casa com um livro maravilhoso na época. Era o Código de Processo Civil comentado do Nelson Nery. E ele chegou com o livro na caixa, né? Acho que a primeira edição, chegou na caixa, jogou assim em cima da minha mesa e disse assim: tá aí, vai estudar, só não pode riscar. Era o doutor Luciano, desembargador Luciano. E eu tenho muita gratidão. E essa coisa do estender a mão, seja de uma mulher para outra, seja de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem, é o que de melhor a gente pode fazer pelos outros, é essa oportunidade. Acho que a gente consegue discutir bem, colocando que são 3 experiências muito diversas, absolutamente importantes, cada uma em sua área de atuação, e cada uma acaba tendo muito a dizer dentro das suas experiências profissionais, mas além das experiências profissionais, das experiências de vida, que elas podem passar para a gente, principalmente porque não só pela celebração do mês da mulher, mas também por uma luta diária, também por uma questão que, como a doutora Graciane falou, de mulheres e homens. Doutora Graciane, dentro da atuação do Ministério Público, como é que tem sido a presença feminina e quais são as principais diferenças que a senhora consegue enxergar nessa participação feminina, especificamente para essa atuação? Bom, o Ministério Público ele é composto hoje de 55% de mulheres. Está conseguindo 55% de mulheres, dentre promotoras de justiça, dentre procuradores de justiça. E as dificuldades são semelhantes também na magistratura, da defensoria, principalmente nos cargos de confiança, né? E é como a Roberta Laena disse, como a Solange disse, sempre, muitas vezes a mulher diz uma coisa que está ocupando determinada, diz uma determinada coisa numa reunião, o homem diz a mesma coisa e é como se a mulher não tivesse dito nada daquilo. Ela é como se, não, ela não foi ouvida, não, ela não disse nada. Então existe até, eu acho que não chega a ser proposital, mas é até uma coisa quase cultural de ignorar a voz da mulher. Por mais prudente que ela seja naquele momento, por mais sábia que ela seja naquele momento, por mais inovadora que ela seja naquele momento. E quando ela é ousada, aí é que é complicado. Porque quando ela é ousada, ela quer aparecer. Ela quer ser melhor do que os homens. Ela é metida. Ela está de olho na carreira, naquele cargo. Ela quer tirar o meu lugar. Então, essa mentalidade, ela muitas vezes ela não é expressa, ela é implícita, mas a gente percebe. E a gente, mulher, que tem uma sensibilidade um pouco maior, a gente percebe isso no olhar, nas entrelinhas, no sorrisozinho de canto de boca. Então, essa dificuldade, ela permanece. E permanece sempre aquela eterna desconfiança de que ela é capaz de fazer um júri de qualidade, de grande repercussão, ela é capaz de tomar conta aqui dessa investigação, desse processo aqui administrativo que tem grande impacto social, ela é capaz de tomar essa decisão se ela for presidente do Tribunal de Justiça, se ela for procuradora-geral de Justiça. Então existe sempre essa eterna desconfiança. E a gente meio que vive naquela eterna luta para mostrar que é capaz, que pode, que vai fazer a diferença. Eu posso. E a gente estava conversando aqui até antes de chegar aqui até vocês, justamente da capacidade que a mulher tem, que só a mulher tem, de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo e fazer bem feito. Então nós temos isso até mesmo porque é uma questão de instinto de sobrevivência, é uma questão de necessidade. Nós precisamos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão ninguém pode se dar ao luxo de dizer eu vou viver exclusivamente do trabalho, porque quando eu chegar em casa eu vou tomar um banho, eu vou comer alguma coisa gostosa e eu vou ficar na Netflix assistindo minha série preferida. Não é. A gente tem um monte de coisa para fazer quando chega em casa. A gente tem um monte de coisa para fazer e pensar enquanto está dirigindo para chegar ao trabalho, para chegar em casa. Então, nós temos
ainda tem essa facilidade de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, isso é colocado ao nosso favor. Mas que a gente vive nessa eterna luta para provar que é capaz, que pode ser, que pode fazer melhor, que pode fazer bem, que pode representar bem uma determinada instituição, é. E só falando aqui da questão da representatividade da mulher, para vocês terem uma ideia, a Academia Cearense de Letras ela foi fundada no dia 15 de agosto de 1894. Nós estamos em 2023, nós só temos 12 mulheres ocupando a Academia Cearense de Letras. A primeira mulher presidente da Academia Cearense de Letras, ela assumiu no ano de 2019, que é a Ângela Gutierrez. Temos também a mais antiga instituição cultural do estado do Ceará, que é o Instituto do Ceará, Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico, que ele foi fundado no dia 4 de março de 1887. Ele completou agora 136 anos. Ele nunca teve uma presidente mulher. Nunca teve. Então, são esses espaços que a gente, aos poucos, vai tentando alcançar. No Instituto Ceará, que também é composto por 40 membros, só tem 7 mulheres. Então, essas diferenças ainda são gritantes. A gente ainda precisa ocupar esse espaço e a gente precisa romper justamente essa barreira de que a gente é capaz. Tem mulheres intelectuais, tem mulheres historiadoras, geógrafas, antropólogas, escritoras, que são capazes de ocupar esses espaços, inclusive dessas instituições centenárias. Então, o grande desafio é esse. E no Ministério Público não é diferente. Ah, mas mudou muito, mas ainda existe. Ainda existe um preconceito velado de que a gente é capaz. Será que a gente é capaz? E cabe a nós mudarmos a situação e a gente está mudando aos poucos. Eu acredito que vai chegar o dia em que esses sorrisos de canto de boca, esses olhares atravessados, esses questionamentos não vão mais existir. Eu acredito. Nós temos, além desses espaços de fala, tem um espaço que, via de regra, eu acho que e isso é praticamente unânime para todo mundo, tem um espaço de fala do feminino que tem uma dificuldade imensa de visibilidade, de visualização, que é o campo da política tanto no executivo quanto no legislativo. E é muito curioso, Roberta, que entra ano, sai ano, os nomes dos incumbentes são sempre os mesmos, os nomes se repetem. Eu dei entrevista ontem sobre isso, falando sobre as eleições majoritárias de 2024. E aí, qual era a pergunta? Não, você acha que o candidato tal e o candidato tal, eles vão continuar fazendo oposição ao candidato tal? Eu digo, gente, o mais impressionante é porque os candidatos são sempre os mesmos. E aí a dúvida é, por que é que nesse espaço, especificamente nesse espaço, quais são as causas que fazem com que poucas mulheres tenham destaque? Eu lembro que, pela leitura do seu livro, das candidaturas fictícias, esse é um ponto que é muito enfatizado. Por que as mulheres ocupam poucos espaços de decisão no executivo e no legislativo? Vocês têm quantas horas aqui para a gente conversar? Temos quantas horas, Beatriz? Brincando. É um tema complexo, né? Não posso responder de forma simples, mas a gente pode dar algumas pistas a partir da pesquisa, e são muitos motivos, né? Por que as mulheres não estão nos espaços? A minha pesquisa foi especificamente do legislativo municipal, mas a gente sabe, obviamente, que a subrepresentação das mulheres é em todas as esferas, em todos os espaços, né? Todas as ambiências. Então, nas empresas, nos cargos de gestão do serviço público, enfim, é muito difícil a gente ter mais mulheres do que homens nos espaços. Em relação à política, nós temos, da mesma forma que nos outros espaços, a questão histórica, tradicional, a cultura. Eu acho que a gente tem que olhar mais para isso. Eu posso falar de fatores pontuais da política mais objetivos? Posso, mas eu não sei se isso é o que realmente vale a pena ser discutido. Nós temos a cultura interna dos partidos políticos, né? As mulheres são muito vítimas do sexismo, do machismo dentro do partido. Os partidos não financiam as mulheres da mesma forma que financiam homens. Os partidos não investem porque as mulheres, segundo os membros partidários, não têm capital político. Nós temos filiadas fictícias, nós temos membros de partido fictício. Eu sempre conto a história da tesoureira. No cartório eleitoral chegou lá e não sabia que ela era tesoureira, ela não sabia que ela era filiada.
E ela descobriu e foi lá pedir para tirar, não quero mais ser, eu descobri que eu sou filiada, eu não quero você. Não é só filiada, você é a tesoureira. Ela disse, mas eu nem sabia que eu era filiada, como é que eu sou a tesoureira? Então nós temos um universo partidário masculino, machista, sexista e que reproduz a cultura patriarcal em que nós vivemos e que não investe em mulheres. E no Brasil nós precisaríamos de ter ambiências partidárias mais sensíveis e mais abertas para o incentivo de mais mulheres na política, e nós não temos. Eles não cumprem nenhuma das normas partidárias que determinam o incentivo. 5% do fundo partidário deve ser investido para estimular mulheres na política. Isso não existe, né? Os partidos recebem multa nos processos de prestação de conta de campanha eleitoral, né? Os juízes e promotores eleitorais sabem que tem essas regras e nada acontece. Quando acontece, é anistia para que essas multas sejam relevadas. Então, nós temos fatores objetivos, pontuais. É muito difícil entrar na política e as mulheres têm esse depoimento, né? Não é fácil acumular a vida política, a vida pública com os filhos, com o lar, com a casa, com todas as tarefas que a sociedade naturalizou como sendo feminina, a partir da distribuição de papéis de gênero, a divisão sexual do trabalho, que colocou a mulher no lugar, né, do trabalho desvalorizado, do trabalho reprodutivo, trabalho produtivo para os homens, o trabalho reprodutivo, gratuito e não pago para as mulheres, lá na origem do capitalismo. E tudo isso faz com que nós tenhamos muitas dificuldades. É muito mais difícil para a mulher entrar na política e quando ela entra, ela ainda sofre uma série de represálias e uma série de violências, né? A violência política de gênero veio aí na norma em 2021. Só em 2021 se nominou a violência política de gênero. E eu não arrisco dizer que talvez alguém aqui nunca tenha lido essa lei, que veio agora reconhecer que existe muita violência no campo político, na esfera política, às mulheres, durante a campanha, depois de eleitas e antes mesmo da campanha, né, que é o caso das candidaturas fictícias. E muitas dessas mulheres, inclusive, sofrem essa violência, objeto dessa pesquisa que fiz à época do doutorado, falando das candidaturas fictícias, das mulheres que são instrumentalizadas para cumprir a cota de gênero, que às vezes nem sabem que são candidatas, nunca ouviram falar disso e de repente se descobrem candidatas. Quem aqui nunca já ouviu falar num caso desse, de uma mulher que de repente descobriu lá na página do TSE que está como candidata sem querer ser candidata? Então são muitas violências. Mas eu acredito e venho refletindo bastante sobre isso, que nós precisamos olhar, e eu acho que essa é a causa real de tudo isso, para conceitos mais profundos, que é a causa não só da falta de mulheres na política. Nós temos hoje uma média que cresceu, né, das últimas eleições para cá, saiu de 15 para 17, é uma conquista, a passos de tartaruga, mas é uma conquista. Aqui a gente tem uma média de candidatura de 34% no Brasil, 35% no Ceará, de candidatas nas eleições de 2022, que é melhor do que 30%, né, antes. Então a gente vem crescendo muito lentamente, a gente não pode dizer que não há. E há uma conquista que é importante a gente ressaltar. Mais mulheres negras candidatas, mais mulheres negras eleitas, mais mulheres trans candidatas, mais mulheres trans eleitas, indígenas, quilombolas, enfim, nós temos um ganho e nós temos mulheres mais interessadas. Mas a violência ainda é grande, as ameaças, os xingamentos, as mulheres que só são apalpadas, como a deputada que, né, no plenário, as deputadas federais que foram impedidas de acessar a Câmara porque não eram reconhecidas como deputadas, por serem mulheres negras e não estarem vestidas como deputadas, como se existisse, né, um afardamento para a deputada. E são muitas violências, são muitas pontuações objetivas, mas agora eu acho que a gente precisa para uma reflexão mais profunda. E essa reflexão mais profunda é uma reflexão de por que tudo isso acontece. E eu acho que a gente tem que olhar para a construção da masculinidade, a construção da feminilidade e da masculinidade. Nós construímos um conceito do que é ser homem e do que é ser mulher. Isso se espalhou com a divisão sexual do trabalho, com os papéis de gênero, e a gente pensa que não, mas isso faz toda a diferença, né? E a gente continua reproduzindo. A gente continua reproduzindo isso todos os dias na nossa família, quando a gente estabelece cores para gêneros, brinquedos para gêneros. Isso é muito sério, porque é isso que faz. E aí tem uma autora que eu gosto muito dela, a Mary Bird, ela é uma antropóloga, que ela estuda a antiguidade clássica, Mulheres e Poder.
quem puder, você lê numa tarde, o livro dela é maravilhoso, e ela faz uma análise e ela vai falando exatamente que a construção da masculinidade está baseada, inclusive, em colocar a mulher sem espaço de fala. Né? A oratória e o poder de fala para os homens é constitutivo da própria ideia de masculinidade. Não é feminino falar em público, nunca foi ao longo da história. Ela fundamenta nos exemplos dos clássicos da Grécia e vai trazendo a atualidade. Ela cita a Margaret Thatcher, cita a Dilma, e é muito legal o livro dela porque ela faz um diálogo muito engraçado, né, muito divertido, inclusive às vezes divertido, com os livros clássicos. Ela cita Homero e ela traz coisas bem recentes, políticas bem recentes, para fazer esse diálogo, para dizer, olha, ao longo da história toda, até agora, a gente não tem como conceito, né, de feminilidade a mulher falar em público, isso sempre foi masculino. Então, isso constitui a masculinidade como gênero. Se a gente não pensar no poder de outra forma, se o poder for isso aqui, nunca vai mudar. Então, ela faz um desafio, que esse que é o desafio que eu acho que nós temos que fazer, como desconstruir essa ideia de masculinidade, né? Masculinidade que é o homem forte, o homem que tem o poder, o homem que fala, o homem que está ali liderando. Todas essas ideias que nós temos da construção do homem, né, do homem gênero ou do gênero masculino, fazem com que as mulheres sejam colocadas num outro lugar. E isso é exatamente isso que a gente tem que pensar. E aí tem outra autora que eu gosto, recomendo, a Rita Segato, ela argentina, que mora no Brasil, se divide no Brasil, e a Rita Segato fala do conceito de masculinidade também, quando ela vai falar por que ocorrem os crimes e a violência de gênero contra as mulheres. E a Rita Segato fala exatamente isso, que é um exercício de poder. Os homens matam e violentam e batem nas mulheres por um exercício de poder. E muitas vezes porque eles querem fazer parte daquele grupo que, para ser homem, másculo e masculino, eles têm que exercer o poder, eles têm que mostrar que eles podem. E tudo isso, né, é importante para a gente pensar que se a gente não desconstruir a masculinidade na forma como ela foi construída, arraigada, internalizada na mente, na vida de todos nós pela ordem patriarcal, a gente não vai conseguir avançar nem no Ministério Público, nem nas empresas, nem na academia, quiçá, tampouco na política, porque é isso, né? Esse conceito de masculinidade, esse conceito de feminilidade, esses papéis de gênero, eu acho que está aí, talvez esteja, essa mudança dessa chave seja uma pista para a gente começar a mudar a sociedade, né? Isso é o que é muito difícil. Então, eu acho que as mulheres não estão na política por muitos motivos, mas a sociedade está ainda violentando e matando mulheres e não permitindo que elas se elejam por esse motivo mais grave, que é o que significa ser mulher, o que significa ser homem, e o que é que eu entendo, o que é que eu faço para mudar, né? Como é que eu faço para ter uma outra visão sobre isso? Acho que é mais ou menos por aí. Doutora Solange, no Poder Judiciário, a gente fez uma pesquisa aqui pela Escola Superior da Magistratura ano passado, falando sobre a ocupação feminina, né, dos cargos de gestão. E hoje, aliás, na gestão anterior à sua e na sua gestão, duas mulheres muito fortes que ingressaram e que vão abrir espaço para outras mulheres. Como é que a senhora enxerga essa ocupação feminina? Qual é a grande diferença da ocupação feminina em cargos de gestão no Poder Judiciário? Bom, o Poder Judiciário é um poder masculino. No Brasil todo, o Poder Judiciário é um poder masculino, é um poder machista, é um poder misógino, é um poder branco, é o poder do homem branco e heteronormativo. Isso é fato, né? A participação das mulheres na magistratura é um pouco maior do que a dos homens no primeiro grau. Quando a gente vai para os tribunais superiores, a nossa participação é ínfima. A gente tem hoje 2 mulheres no STF, e se eu não me engano são 6 no STJ. Tudo bem que nós temos as 2 presidências, mas nós somos ainda muito poucos. De 33 nós somos 6, de 11 nós somos 2, né? No nosso país, Ceará, a situação é um pouquinho diferente, né? Aumentou muito a composição feminina no Tribunal de Justiça. E eu trouxe até aqui os dados, porque é muito orgulho, e a gente precisa contar bem direitinho do jeito que é, né?
já desde a gestão da doutora Ana Cristina, a participação das mulheres nos cargos de confiança do Fórum Clóvis Bevilacqua, na comarca de Fortaleza, é muito grande. Hoje, essa participação, as mulheres ocupam 65,3% dos cargos de chefia na comarca de Fortaleza. E assim, nós somos, aqui em Fortaleza, nós estamos em número menor do que o número dos homens. Mas tem uma coisa muito bacana da nossa gestão, a doutora Daniela está ali. Nós somos 2 mulheres na diretoria, a diretora e a vice-diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, e nós temos outras 7 mulheres contra 4 homens. Então, a nossa participação é de quase 70%. Oi? Não é contra não, é só... Nós só estamos em maioria mesmo. Mas a gente se dá bem. A gente vive junto, a gente se dá bem. Então, assim, a Roberta falou isso, as coisas estão mudando. E devagar, mas estão mudando. E eu acho que só mudam porque a gente tem essa construção, porque a gente se reúne, porque a gente briga, né? E não é de hoje. Outro dia eu ouvi uma pessoa, lá no fórum mesmo, essa semana, no começo da semana, a pessoa diz assim, eu vi a programação dos eventos, vai ser muito boa, tem muita coisa, já que nos deram voz, a gente vai ocupar o nosso espaço. Eu disse, ninguém nos deu nada. Tudo foi conquistado com muita luta, com muito protesto, com muito suor, com muita lágrima, algumas mortes também, né? Nada nos foi dado de graça. A gente está ocupando um espaço, mas a gente está ocupando um espaço que a gente tem conquistado a fórceps, né? Essa questão da desigualdade é uma questão tão séria que é um objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, né? A igualdade de gênero é um objetivo de desenvolvimento sustentável. E de lá para cá, tudo bem que a agenda foi construída há pouco tempo, mas desde 79 que se discute sobre a discriminação da mulher, que se discute sobre, eu digo em nível internacional, os Estados membros das Nações Unidas, discutem sobre isso, discutem-se práticas para que a gente ocupe os mesmos lugares que os homens em condição de igualdade, como a única forma possível do mundo ter desenvolvimento, igualdade e paz. Não é só para que a gente tenha espaço, não é só para que haja justiça e democracia, não é só para que os interesses das mulheres sejam preservados, sejam discutidos, sejam levados em conta. Não é só para isso, é para que o mundo, todas as pessoas tenham desenvolvimento, paz e igualdade. Então é muito sério isso. Eu considero uma coisa muito grave. Eu acho que a gente tem que se reunir muitas vezes para falar disso, todos os meses, todos os anos. Bom, a conversa está ótima, gostaríamos de ficar até amanhã. Mentira, ficar estender um pouco mais. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para fazer a divulgação, porque a doutora Graciane, além, né, de ser uma assídua trabalhadora da justiça do Brasil, ela também tem uma verga artística muito forte. Ela tem 3 livros, o livro Sara, o livro Anjo Caído, Ciara, o livro Anjo Caído e o livro Contos Escolhidos, né, é um material feito com muito cuidado, feito com muita atenção, né, faz parte do conteúdo extra-jurídico, extra-técnico da doutora Graciane. A doutora Roberta Laena tem um material que, embora já seja extremamente conhecido, também vale para os estudiosos de política, de ciência política e do direito, né, que trabalham com mandatos eletivos, com incumbência, com eleições. Ela também tem um trabalho de candidaturas fictícias. E agora a doutora Solange assumiu um super, ultra... Não, a doutora Solange está meio sem tempo de estender qualquer outra coisa que não seja, né, técnica, porque assumiu um imenso, né, assumiu um imenso compromisso, né, junto ao Poder Judiciário, que é a direção do Fórum Clóvis Bevilacqua. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, né, das nossas palestrantes. Queria convidar o doutor Luciano e a Beatriz para que façam
o encerramento, só lembrando que ao final do nosso evento de hoje, dessa palestra, nós temos também a exposição, que está aqui à disposição de vocês, aqui na Escola da Magistratura, toda selecionada, toda colhida com o maior cuidado, para que esse público tão seleto, para que esse público tão qualificado, pudesse ter a alegria de compartilhar. Obrigada. Pois não. Claro. Eu só queria ler uma poesia, um poeminha da Rupical, que eu trouxe para vocês. Eu também quero ler um. Eu acho que tem tudo a ver conosco. Me permita. Claro. Me levanto. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além. Legado. Doutor Luciano, deixa eu só ler um poeminha também, que o poema cabe em qualquer lugar, né, gente? E esse aqui eu achei tão lindo, é da Conceição Evaristo. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher. Abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Bom, eu gostaria de encerrar esse encontro, primeiro agradecendo a Solange, agradecendo a Roberta, a Greciane, a Mariana e a Beatriz. Mas antes disso eu queria contar aqui uma história que foi protagonizada, foi assistida pela Ana Cristina. Eu fui diretor do fórum e eu tinha uma vice, a Fátima Loureiro era a vice-diretora. E eu entreguei a parte mais difícil, né, e mais importante, que era a distribuição, para a Ana Cristina. E quando eu assumi o fórum, eu disse: Ana Cristina, eu queria que você olhasse lá na distribuição como é que estão divididas as funções, quem é que na realidade trabalha, quem é que carrega o piano e quem é que apenas ocupa os cargos. E a Ana Cristina, muito diligente, rapidamente trouxe a coisa, e na realidade eram as mulheres que carregavam a distribuição. E aí eu combinei com a Ana Cristina muito, muito engraçada, eu tive que tirar as pessoas que estavam no cargo, né? E ela disse assim: mas eu nem consegui sentar na cadeira direito, você já resolveu, já saíram as pessoas, e a gente ficou esperando pelo diário, e aí entraram as novas pessoas. A grande maioria eram mulheres. Aquela cena, eu nunca esqueci a cena, porque elas entraram meio assustadas, né? O diretor do fórum, o Eduardo Brígido era o presidente, ou seja, não era uma coisa muito... O que é que esse homem quer comigo, né? E tudo. E aí quando elas sentaram, eu disse assim: ó, a senhora foi nomeada, as senhoras foram nomeadas para os cargos. E eu ainda hoje me lembro do espanto delas, que elas disseram assim: eu? Sim, a senhora foi nomeada. Eu não conhecia, não sabia nem quem era. Era a questão que me deu todas escolheu lá, disse como é que era e quem é que trabalhava de fato. E assim, isso demonstra muito como as mulheres, elas ainda sofrem muito preconceito, né, para ocupar os espaços. Foi preciso que uma outra mulher tivesse a sensibilidade de dizer: olha, quem trabalha aqui é fulano. Então eu me lembro do diálogo, me lembro muito do semblante delas, e eu disse para elas: ó, eu não conhecia a senhora, eu recebi informações, e esse cargo a senhora vai ocupar, e a senhora não deve a ninguém. Né? Não deve a mim, não deve a Ana Cristina, não deve a ninguém. O cargo foi dado à senhora pela sua competência. Né? Então é que eu ouvi muito hoje vocês falando, e assim, há muita luta ainda. Até hoje elas estão lá ainda. Certo? Essa luta é uma luta muito grande, é uma luta que tem que ser renovada, e nós, como eu ouvi um de vocês falar, nós nos educamos, nos policiamos todos os dias, certo? Para não replicar toda a educação de muitos anos, uma educação machista, né?
uma educação que a mulher é um objeto, né? E gostei também de uma colocação que a Solange fez. A gente está aqui no auditório, nós somos privilegiados por estar aqui, mas existem muitas mulheres, né, que são negras, que não têm dinheiro, né? Eu me recordo de um médico amigo contando que as mulheres pobres, geralmente negras, nos hospitais públicos, fazem mastectomia e vão para casa com um dreno, certo? E como não tem dinheiro para comprar aquelas bolsas que as outras mulheres que têm dinheiro podem comprar, elas vão com tubos de soro, certo? Dentro dos ônibus para ir para casa, certo? Então, assim, também eu acho que é sempre o momento de refletir que no Brasil, o nosso maior problema, que também tem que ser combatido, é a desigualdade social. Antes da gente conseguir qualquer coisa, o primeiro passo é trabalhar, né, e combater a desigualdade social, que me parece ser a mãe de todos os nossos males. Aí se espalha por tudo. Então eu só agradeço a vocês, a escola está extremamente honrada, né, e muito obrigado.